Marina Silva, em seu pronunciamento no Fórum Econômico Mundial, bateu o recorde mundial de número aleatório mais absurdo já dito por um esquerdista. Em sua visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Marina Silva é aquela misteriosa figura acriana que costuma aparecer apenas de 4 em 4 anos, igual às Olimpíadas e a Copa do Mundo, ganhou mais destaque recentemente por apoiar a candidatura de Lula à presidência da República. Marina Silva, inclusive, ganhou, em troca de seu apoio, o cargo de ministra do Meio Ambiente no governo do Molusco. Isso nos mostra, logo de início, como o pessoal da esquerda não guarda mágoas. Afinal de contas, Marina ocupou este mesmo cargo durante os primeiros governos Lula, até pedir demissão do cargo ao ser enxotada do partido em 2009. Ou talvez seja apenas mais um caso de oportunismo político. O fato é que Marina Silva compõe, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, o trio de ministros que representa o Brasil no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. A ministra certamente foi enviada para o evento como a garota propaganda ambiental, vocês sabem como é que é, do novo governo petista, né? A fim de atrair a atenção dos investidores engajados com causas ambientais e que certamente estarão no evento. Porém, parece que Marina Silva foi longe demais em seu ímpeto de chamar a atenção para os problemas econômicos e socioambientais brasileiros. Em uma declaração proferida no evento, a ministra afirmou categoricamente que o Brasil possui nada mais, nada menos que 120 milhões de pessoas passando fome. Dado que a população brasileira é de aproximadamente 215 milhões de habitantes, isso implica dizer que mais da metade dos brasileiros passa fome atualmente. Claro, de acordo com a fala da Marina Silva. É como se, na cabeça da ministra, 1 em cada 2 brasileiros não tivesse condições de se alimentar de forma suficiente. Mantendo essa lógica torta da ministra, e como eu já fiz uma boa refeição hoje no dia, só posso concluir que você, meu caro espectador, está passando fome. Eu lamento muito. Essa afirmação esdrúxula faz parte de um conjunto de dados enviesados propagandeados pela esquerda brasileira há muito tempo, com o claro objetivo de validar sua narrativa progressista. Para emplacar, por exemplo, a candidatura de Lula e agora sua eleição, viabilizar seu governo, a esquerda brasileira mais uma vez falsifica números de pobreza no Brasil, como aquele famoso levantamento feito por uma obscura organização que afirmava que 33 milhões de brasileiros passavam fome no ano passado. Por sinal, Marina Silva conciliou esse número, mas dessa vez afirmando que são 33 milhões de pessoas que vivem com menos de $1 por dia, ou seja, abaixo da linha da pobreza. A própria discrepância dos dados apresentados já deveria ser suficiente para colocar abaixo qualquer credibilidade que essas pesquisas ainda pudessem ostentar. Para a esquerda, porém, acima dos fatos, das evidências e da própria lógica, da observação e da realidade, está a narrativa e a ideologia. Que diferença faz se qualquer pessoa que olhar ao redor vai perceber que estes números da fome e da pobreza não condizem com a realidade, mas o importante é ter uma pesquisa feita, sabe-se lá por quem, para exibi-las em todas as propagandas políticas. Isso posto, eu consigo imaginar 3 possíveis explicações para o absurdo dito por Marina Silva em Davos. Em primeiro lugar, a ministra pode simplesmente ter mesmo errado o número. Talvez ela tenha pensado no número de 20 milhões, que representa 10% da população brasileira, número que eu desconfio também não corresponder à realidade, e acabou enfiando apenas 100 milhões a mais por descuido, né? Aquele momento Dilma Rousseff, podemos dizer, quem nunca passou por isso, né? Eu não. Como a segunda opção, pode-se dizer que a Marina Silva esteja jogando para a torcida brasileira, aproveitando o espaço para fazer uma propaganda deliberadamente mentirosa contra o governo Bolsonaro, coisa que essa gente da esquerda faz com muita frequência. Mas afinal, como poderia ter tanta gente assim passando fome depois de mais de uma década de governos do PT que tiraram todos os pobres da miséria? Vocês lembram disso? A terceira possibilidade, por sua vez, é de que a ministra usou esse número inflado para comover os investidores internacionais que participavam do evento, amolecer seus corações e, quem sabe, fazê-los abrir a carteira. Particularmente, acho que essa terceira possibilidade é a mais realista. É a própria Marina Silva que me deu motivos para essa desconfiança ao cobrar dos países ricos uma doação de 100 bilhões de dólares, mais de R$500 bilhão, para ajudar os países pobres a combater as mudanças climáticas. Nas palavras da ministra, nós temos uma boa regulamentação global, mas faltam os investimentos.
afirmando também que precisamos de um aporte de recursos para as ações de mitigação, como também de adaptação. O que Marina Silva está fazendo em Davos, portanto, é passar o pires para que o governo brasileiro possa receber financiamento estrangeiro a título de preservação do meio ambiente, combate à fome ou evitar as mudanças climáticas. Nomes bonitinhos que disfarçam políticas autoritárias, mas que atraem a atenção de parte do mundo político e da imprensa. O que a ministra quer, e isso se aplica também a todos os outros eco-autoritários, não é o fim da pobreza ou da fome. Se realmente fosse esse o objetivo dessa gente da esquerda, todos eles deveriam defender a redução do Estado, sua carga tributária e o fim de regulamentações econômicas, porque são essas medidas que permitem que o setor produtivo da sociedade seja cada vez mais eficiente em gerar riqueza e renda. No caso específico da fome, então, deveríamos ver a defesa intransigente do agronegócio nacional, responsável direto por colocar comida na mesa, não apenas dos brasileiros, mas de centenas de milhões de pessoas mundo afora. Contudo, o agronegócio brasileiro é tido como um vilão por essa turma que se diz protetora dos mais pobres. O chefe da Marina Silva, ainda quando era candidato à presidência da República, afirmou, inclusive, que parte do agronegócio brasileiro era, olha só, fascista e de direita. Porém, sem a eficiente e pujante produção agrícola brasileira, uma quantidade incalculável de pessoas já teria perecido. E é bem provável que aquele número de 120 milhões de pessoas famintas, parido pela mente insana da Marina Silva, fosse realmente real. Se a ministra não defende com unhas e dentes o agronegócio brasileiro, só podemos concluir que ela de fato não se importa com o problema da fome no Brasil. O único problema que tira o sono da Marina Silva é provavelmente o orçamento do governo federal e, de forma mais específica, o do seu ministério. É para isso que os 3 patetas do governo Lula foram lá em Davos, para conseguir dinheiro para financiar as políticas socialistas do Molusco. Como desculpa, é claro, todos eles trataram logo de citar a pobreza, o meio ambiente, a fome. A solução que Marina Silva aponta para o problema da fome no Brasil é, em resumo, dar mais dinheiro para os políticos. Solução simplista que todo esquerdista aponta como receita de todos os problemas sociais. É só nos dar dinheiro, a gente vai resolver tudo. E não resolvem nada. O plano dos globalistas para fazer a roda do ecossocialismo girar é justamente instituir impostos climáticos sobre fortunas, sobre automóveis, sobre combustíveis, sobre o próprio agronegócio, para subsidiar políticas ambientalistas em outras partes do mundo. Na prática, isso significa cobrar mais impostos de indivíduos produtivos para encher o bolso de políticos em diversas partes do mundo, e no fim das contas todos terminarão mais pobres, lógico, menos os burocratas. E o problema da fome continuará sem solução, já que o preço dos alimentos irá aumentar ainda mais com essas novas taxas e impostos. Aqui vale a pena também mencionar a dissonância cognitiva observada em vários indivíduos da esquerda, tão acentuada que, em alguns casos, desconfio se tratar mesmo de pura hipocrisia. A turba da esquerda, que hoje reclama do aumento de pobreza, foi a mesma turba que há 2 anos atrás gritou: fique em casa, a economia a gente vê depois, vocês lembram? Estavam gritando a plenos pulmões. Qualquer ser vertebrado com mais de 2 neurônios funcionais seria capaz de prever que o fique em casa, o fechamento de comércios e outras atividades, resultaria, no médio e longo prazo, em decréscimo da atividade econômica. Além do mais, que a maioria dos cidadãos brasileiros são pobres. E naquela época nem se sabia com evidências de estudos se a simples receita de fechar comércios iria de fato resolver o problema da pandemia. Como não resolveu. Para a esquerda, porém, uma coisa não tem relação com a outra. É como se o jogo da economia fosse jogado apenas por grandes corporações e não por toda a sociedade. E qualquer solução rasa baseada em discursos socialistas fosse resolver o problema. É esse mesmo pessoal, também, que clama pelo fim do teto de gastos, ao mesmo tempo em que reclama do aumento da dívida pública brasileira, parecendo desconhecer o fato de que o teto de gastos foi instituído exatamente para evitar o crescimento da dívida. Raciocínio e pensamento lógico, vocês sabem, não são o forte dessa gente. E uma ministra do Meio Ambiente, famosa por seu combate ao agronegócio brasileiro, um dos mais fortes do mundo, é capaz de reclamar da fome em seu próprio país. A pobreza é realmente um problema, uma chaga para a humanidade. E ainda que houvesse um único ser humano passando fome no planeta, eu me sentiria compadecido e me esforçaria para mudar essa realidade. Contudo, o Estado não apenas é incapaz de combater o problema da fome,
como ele próprio é causador de grande parte do atraso econômico e da pobreza que hoje vemos. Se lembrarmos, por exemplo, que desde o Plano Real, o próprio Estado brasileiro e seus políticos deterioraram mais de 85% do poder de compra da nossa moeda, não é difícil perceber de onde vem o problema da miséria. E quem quer mesmo combater a fome, especialmente se ela ocorre em larga escala, deve lutar para que as restrições a uma produção agrícola eficiente sejam retiradas, uma a uma. Invasões de terras produtivas, uma quase criminalização do agronegócio e da propriedade privada, a proibição de uso de defensivos agrícolas e fertilizantes artificiais, o combate aos alimentos transgênicos e todas essas bandeiras defendidas pela esquerda são responsáveis por limitar a produção de alimentos e, por consequência, condenar pessoas pobres à fome. É um contrassenso defender tudo isso e se dizer preocupado com o crescimento da pobreza no Brasil. Mas é justamente isso que a ministra Marina Silva fez em Davos. Se ela fez isso por simples falta de compreensão da realidade ou por pura desonestidade intelectual, eu não sei dizer. Mas o absurdo número de 120 milhões de brasileiros passando fome, apresentado pela ministra para representantes de todo mundo, me faz crer mais na segunda opção. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!